Fala, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Pois bem, no vídeo de hoje eu havia combinado contigo de mostrar na prática a separação dos filhotes ali, não é verdade? Ah, você não assistiu o último vídeo, não? Pois é, não assistiu o último vídeo e não está sabendo do que eu estou falando, né? Pois bem, no vídeo passado, eu falei algumas coisas sobre a separação dos filhotes, né? Fizemos ali uma brincadeira ali entre separação 1, 2 e 3. No vídeo de hoje, eu falei com você que eu ia separar, ia fazer isso na prática. Só que eu fiquei pensando o seguinte, não adianta muito eu fazer essa separação sem bater um papo mais sério com você. O motivo pelo qual eu faço isso, como é que eu aprendi a fazer esse tipo de coisa e por que eu aprendi que essa é a maneira certa de a gente trabalhar com o plantel, respeitando ali o melhoramento genético do nosso plantel, né, melhorando ali a qualidade dos nossos pássaros ano após ano. Então eu decidi que hoje eu vou conversar com você, então fica ligadaço aí, tá joia? Presta bastante atenção, tira qualquer distração aí, mas presta bastante atenção no que eu vou conversar aqui com você, porque isso vai te ajudar muito a tomar suas decisões na criação daqui para frente, beleza? Não esquece de dar o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanárioQualitar. Seguinte, lá atrás, quando eu comecei com qualquer um de vocês que estão me assistindo aqui. Talvez você já tenha vários anos aí na criação, né? Começou lá atrás, só acompanhando porque gosta do meu trabalho, gosta de compartilhar um pouquinho das minhas ideias aqui também. E só que talvez você está começando agora, está meio perdido ou perdida aí na criação. Então você que é mais antigo ou antiga, vai se lembrar de algumas coisas, né, que eu vou falar aqui. E você que está começando agora, você vai pegar assim, como diz o pessoal aqui em Minas, né, o fio da meada, né? Se você vai entender desde o início da criação, como foi que eu fui mexendo ali, lidando com a minha criação, para que eu pudesse chegar na qualidade dos pássaros que eu tenho hoje. Joia? Lá atrás, como eu estava dizendo, eu comecei como vários de vocês, totalmente perdido. Não tinha noção em relação... Eu nem sabia que existia o canário vermelho mosaico, né, para você ter ideia. Quando eu vi, você que acompanha meu trabalho há mais tempo já sabe dessa história, quando eu vi o canário vermelho mosaico, uma imagem na internet, eu achei que era um desenho, né? Achei que era uma pintura, alguma coisa nesse sentido. Eu não acreditei que existia um canário tão bonito uma cor de canário, tão bonito como era ali no caso do vermelho mosaico. Eu fiquei doido, né? Fui procurar quem criava aquilo ali e as primeiras aves que eu consegui não eram aves de muito boa qualidade, porque eu comprei de quem tinha. Era a pessoa, mas eu não tinha condições de ir para mais longe, comprar de alguns criadores, até porque o preço de boas aves naquele momento ali era um valor. Os criadores iam me pedir um valor que eu não tinha coragem de pagar. O que eu pagava era R$30, R$60, né? Pagava R$80, às vezes um canário muito bom ali, eu pagava R$120 um canário. Então era ali quando eu comecei ali que eu criava os pedurim, né? Os canários sem raça definida. Então, quando eu comecei a criar ali o vermelho mosaico, e depois que eu defini de fato qual cor que eu ia criar, quais as cores que eu ia criar, para qual caminho que eu ia seguir na criação, e aí eu acabei ficando com o vermelho mosaico, né? Eu tinha Yorkshire, eu lembro que depois de um tempo na criação, aí eu saí comprando tudo, né? Tudo aquilo que a gente faz no início, né? Saí comprando de tudo. Então eu tinha Gloucester, tinha Yorkshire, tinha Lancashire, eu tinha Five Fence, eu tinha aí canário de cor, eu tinha um monte de cor, né? Eu tinha amarelo mosaico, eu tinha vermelho mosaico, eu tinha vermelho intenso nevado, eu tinha ágata, eu tinha ágata intensa, nevada e mosaico, eu tinha canela prateado, eu tinha um monte de coisa, eu tinha muita coisa mesmo, um monte de coisa, um monte de nada, né? Porque a qualidade dos pássaros não era tão boas, porque eu não tinha um foco, né? Eu estava ali criando porque eu achava bonito e tal, achava legal e estava criando ali sem pensar assim em me especializar em alguma coisa. Quando eu pensei em definir, né, que seria o vermelho mosaico, que eu ia criar ali de fato o vermelho mosaico, é a cor que eu mais me identifiquei e mais comecei a criar, podia estar usando a camisa do vermelho mosaico, e não estou criando, não estou usando. Mas aí eu
defini ali que seria o vermelho mosaico, e aí depois que eu defini que seria o vermelho mosaico, eu precisava melhorar a qualidade do meu plantel. Eu precisava conseguir aves que iam melhorar ali a qualidade do meu plantel. Lá quando eu criava o sem raça definida, eu não tinha muito assim uma questão de segurar para o meu plantel. A gente geralmente tinha aqueles pássaros que mais cantavam, né, os machinhos que mais cantavam, então na minha cabeça era o seguinte: vou segurar aqui uns 2, 3 machinhos que cantam mais e depois eu escolho qualquer fêmea, tal. Não tinha muito essa ideia de que as fêmeas elas são muito valiosas no plantel para poder dar sequência na qualidade dos pássaros que a gente tem. Valorizava mais os canais machinhos ali, muito por causa do canto. Depois que eu comecei a criar o vermelho mosaico ali, pensando em competição, pensando em algo mais sério, aí eu tive que definir o que eu podia vender, o que eu não podia vender. Então chega num ponto que é o seguinte: você começa a fazer alguns investimentos, você começa a comprar algumas aves um pouco mais caras, e aí eu me lembro que eu comprava ali, a gente pagava geralmente ali R$150 em cada canário, né? Lá atrás a gente pagava cerca de R$150 em cada canário, já os canários de couro e tal. Quando eu comecei a comprar os canários mais caros, eu paguei R$300 em cada canário, R$500 em cada canário. Depois, quando eu trouxe os canários da Europa, né, esses canários, cada canário desse que saiu, eu trouxe vários canários da Europa, e cada canário desse saía por R$1.000 para mim, chegava aqui para mim por R$1.000, valor de R$1.000 cada pássaro. Só que aí, assim, eu já tirava o dinheiro da criação para poder pagar, entendeu? O que eu ganhava com a criação, eu pagava esses pássaros. Então, eu comecei a entender o seguinte, que lá atrás a gente não tinha muita facilidade para entrar no criatório de uma pessoa mais experiente, a gente não tinha com muita gente que a gente pudesse conversar. Geralmente o pessoal mais antigo, eles tinham ali as amizades deles e era algo muito restrito, né? A criação sempre foi, acredito que a gente que é criador, a gente é mais na nossa, né? A gente não gosta de muito tumulto e tal, então não estou culpando os criadores antigos, não. Estou falando que a gente tinha mais, ainda mais aqui em Minas Gerais, que a gente fala que é o jeito mineirinho de ser, né? Cada um é mais tranquilo e tal, a gente não gosta de muita confusão. Então, eu lembro que a gente tinha uma dificuldade maior, não que hoje seja mais fácil, mas antigamente a gente tinha uma dificuldade muito maior de conversar com o criador mais experiente, de acompanhar, de entrar no criatório, essa facilidade que você tem, por exemplo, de estar vendo frequentemente o meu criatório aqui pelo YouTube ou lá no Instagram, @canarioqualitá. A gente não tinha essa facilidade, né? A gente sabia que a pessoa criava uma coisa e praticamente a gente só via os pássaros daquela pessoa nos torneios, né? Nos campeonatos. Então a gente ia aqui nos campeonatos para poder ver a qualidade daqueles pássaros ali. Então eu comecei a entender, indo em alguns criatórios para comprar os pássaros, que às vezes tinha alguns pássaros ali que aquelas pessoas não vendiam. E aí eu tentava perguntar, procurava saber o porquê. Aí eu comecei a entender que existiam alguns pássaros no plantel que eram peça-chave para o plantel. Tinha alguns pássaros, e o pessoal que cria os nativos, né, os silvestres, eles têm uma noção melhor, uma percepção melhor disso que eu estou falando aqui. Porque geralmente você tem um pássaro ali, por exemplo, um trinca-ferro, né? De repente a pessoa tem ali um trinca-ferro, que é a chave do plantel dela, né? Que passa ali a genética boa daquele pássaro ali. Então ele trabalha muito bem a partir daquele pássaro, né? De alguns poucos pássaros do plantel ali, que de fato levam a fama do criatório, né? Não são todos os pássaros do criatório que fazem aquele criatório ser famoso, né? Mas alguns pássaros ali, o criador acaba trabalhando muito bem a genética daqueles pássaros ali para poder dar sequência num bom trabalho, né? no melhoramento ali do plantel, e acaba que esses poucos pássaros fazem a fama toda daquele criatório. Então a gente tem que trazer um pouco disso para a nossa criação de canários também. Vão existir alguns pássaros no seu plantel que vão fazer total diferença na hora de gerar os próximos filhotinhos aí do seu plantel. Para você dar sequência na qualidade aí nas suas linhagens, você tem que saber escolher muito bem. E ter uma noção, uma percepção seguinte, que se você sai vendendo qualquer pássaro no seu plantel, antes de ter uma noção boa da qualidade daquele pássaro, é complicado. Você pode acabar perdendo aí, como eu falei, o fio da meada, né? Você pode acabar perdendo aí
uma sequência boa de linhagens aí do seu plantel, porque às vezes um pássaro que é peça-chave no seu plantel, às vezes uma fêmea que seria peça-chave no seu plantel, você acaba disponibilizando ela antes, sem conhecer de fato o seu plantel, o que você precisa para poder dar sequência aí no trabalho que você está fazendo na sua criação. Então lá atrás é o seguinte, eu lembro que quando eu fui melhorando, aí tinha alguns criadores que tinham muita grana, que me procuravam, né? Eu comecei, as pessoas já começaram a perceber que o meu plantel estava evoluindo, que eu tinha boas aves, então algumas pessoas que tinham mais grana começavam a me procurar, e essas pessoas, é o seguinte, ela chegava, apontava o dedo para a gaiola e falava assim, eu quero aquele passarinho ali. E aí era difícil, né? Porque às vezes me oferecia uma grana legal e tal, e eu, como eu não tinha tanta condição, graças a Deus, como eu tenho hoje, né? Então eu acabava tendo que aceitar, porque às vezes era uma proposta ali meio irrecusável. Então eu acabava aceitando e tal, e aí tinha que voltar, né? Fazer um trabalho ali diferenciado para poder tentar chegar de novo, dar sequência ali daquilo que eu estava fazendo. Então o que eu quero falar para você é o seguinte, para você tomar muito cuidado com isso, para você entender muito bem o seu plantel. Você precisa entender bem o seu plantel para que você não distribua aí, né, você não disponibilize aí no seu plantel aves que são necessárias para que você consiga evoluir aí as linhagens que você está trabalhando. É muito importante você ter tudo anotado, como eu mostro para você aqui a minha criação, tudo é anotado, né? Cada filhote que nasce, os pais, as mães, tudo isso aí, eu faço um controle muito profundo de tudo isso, porque eu preciso entender, são muitos anos criando um canário vermelho mosaico, então eu tenho uma noção do plantel que eu tenho, da qualidade dos pássaros, né? Tanto é que você sabe, durante a reprodução, vocês me viam, né, falando, é o 160, é o 260, é o não sei o que, é o 091, é o 181, o 191, o 290, né, o 291 e tal. Então, assim, eu ia falando com vocês porque eu tinha uma noção, uma percepção ali daqueles pássaros, do trabalho que eu estava fazendo. Vocês me viam lá no início do período de reprodução mostrando que, poxa, primeiro eu quero tirar filhotes, né? Eu quero tirar alguns filhotinhos aqui, depois que eu vou montar ali, de fato, os casais, os trios, né? Os quartetos, os ternos ali que eu quero fazer para poder reproduzir e tal. Então, primeiro eu tenho essa preocupação de começar a tirar filhote, né? Depois que eu vou começar a fazer um trabalho ali de colocar aquele machinho com aquelas fêmeas que de fato eu quero, para poder chegar naquelas características. E aí, pensando nas características do canário vermelho mosaico, que, poxa, eu tenho um lipocromo muito bom nos meus canários, eu preciso trazer um contraste melhor, né? Eu tenho algumas fêmeas com a brancura muito boa. Eu preciso pesar um pouquinho aqui no lipocroma, aqui eu preciso pesar um pouquinho na brancura, então eu preciso fazer esse trabalho para poder fazer chegar num ponto onde os meus pássaros de fato vão estar evoluindo, né? Eu sempre preciso mostrar aqui que os meus pássaros estão evoluindo, que as minhas linhagens aqui estão evoluindo. Então, eu quis conversar isso aqui com você, para você ter esse cuidado, tá? Já de fato, observar, saber observar, aprender a observar o seu plantel, aprender a observar os pássaros que você cria aí a partir da qualidade de cada cor ou de cada raça. Então você precisa entender, tá? Já entenda, se você está criando muitas cores ou muitas raças aí, de repente é a hora de você repensar o seu plantel, focar um pouco mais, para você entender de fato as características daquilo que você cria, para que você consiga manter o seu foco ali e conseguir melhorar de fato a sua criação, beleza? E aí, a outra coisa que eu estou falando com você, que é em relação à venda, né? Quando você for vender um pássaro, muito cuidado. Às vezes as pessoas reclamam, né? Poxa, mas o fulano não me vende um canário muito bom, porque às vezes aquela pessoa ela tira uma quantidade menor de filhotes, então ela precisa segurar de fato aquele pássaro que é de uma qualidade muito superior, que vai fazer total diferença no plantel dela, e que vem de uma linhagem que tem feito diferença no plantel dela. Então, é para você entender e respeitar isso, porque lá na frente isso vai acontecer com você também. Vai chegar um momento que tem alguns pássaros que você não vai poder disponibilizar esses pássaros, porque são pássaros que você vai conseguir dar sequência no trabalho aí, e eles vão sempre gerar coisas muito boas aí, vão te ajudar a evoluir aí no seu plantel. E aí vai chegar um momento também, e eu torço para que você chegue nesse momento, que você vai estar focado na criação, você vai estar
com uma quantidade tão boa de bons pássaros aí, que de fato aqueles pássaros, você vai conseguir tirar filhotes aí de tão boa qualidade, que mesmo aqueles pássaros que não servem para você, que você não vai permanecer com eles, eles vão fazer total diferença na criação daquelas pessoas que estão te procurando. Por quê? Porque você conseguiu fazer esse trabalho de maneira séria, foi evoluindo e chegou num ponto que o seu plantel está tão homogêneo, que a qualidade do seu plantel é tão grande, que os seus pássaros não destoam muito. A qualidade que eles carregam, que todo o plantel praticamente carrega, faz diferença sim em outros criatórios. Beleza? Eu quero que você coloque nos comentários aí como é que está a sua criação. Coloque aí para mim nos comentários como é que está a sua criação. Eu quero entender um pouquinho como é que está a sua criação, para que a gente eu possa entender um pouquinho da sua criação aí, tá joia? Não esquece que a gente tem o Clube ABCS, Associação Brasileira de Criadores de Sucesso. Se você não faz parte de nenhum clube ornitológico, o telefone de contato está aqui, Clube ABCS. Manda uma mensagem lá que a gente explica certinho como você faz para participar com a gente e conseguir a nível dos seus pássaros, tá joia? E no próximo vídeo eu vou fazer essa separação dos filhotes aqui na prática, vou te mostrar e vou mostrar também os pássaros que eu vou ter disponíveis, tá joia? Quais os filhotes que eu vou ter disponíveis aqui, vou mostrar para você dentro da separação 1, 2 e 3, eu vou mostrar para você também, então fica ligadinho aí, tá joia? Então ficando por aqui, um forte abraço e com Deus!